Pessoal, boa tarde. Na semana passada nós postamos para vocês o conteúdo de Morfologia Básica 1. Nesse conteúdo a gente estuda a forma das palavras, a classificação das palavras de acordo com a forma. É isso que significa morfologia, estudo da forma. Dentro das classes de palavras nominais, dentro do estudo de morfologia, a gente começa pelo substantivo e pelo artigo. Então vamos ver aqui o substantivo e o artigo, a matéria de substantivo e artigo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Por exemplo, eu posso falar para você que eu tenho um lápis. Lápis é o nome de uma coisa. Eu posso falar também para vocês que eu tenho amor. Amor é o nome de outra coisa. Então, substantivos têm várias classificações. A gente chama de substantivo comum uma coisa que se repete. Por exemplo, pedra. Eu posso dizer que pedra é tudo pedra, mesa é tudo mesa, lápis é tudo lápis. Mas eu não posso dizer que Murilo é tudo Murilo, porque Murilo é um nome próprio, é um nome que se refere a uma coisa única no mundo. Aí você pode me dizer, mas Murilo não é único, tem vários Murilos. Mas aquele Murilo, que é meu primo, que é bebê, que tem aquela família, que mora naquela casa, ele é único no mundo. Ele é diferente do outro Murilo, que é da minha igreja, que passa pela minha rua, que me cumprimenta. Então, cada pessoa é única. Da mesma forma, cada lugar é único. Estabelecimentos são únicos, animais de estimação são únicos. E essas coisas todas têm nomes, e esses nomes são próprios. A gente chama de nomes concretos aqueles que a gente pode perceber pelos sentidos, e abstratos os que não podem ser percebidos pelos sentidos. Tem gente que acha que concreto é o que dá para pegar, mas não. Concreto é o que dá para perceber pela visão, pelo tato, e o sentido do tato não é só na mão, é em todo o órgão chamado pele, então todo o nosso corpo tem tato. Olfato, que é o nosso nariz, que percebe o olfato, o paladar, boca, e a audição. Então eu posso falar para você assim, eu vi uma parede rebocada. Parede é concreto porque eu posso ver, porque eu posso tocar. Eu posso falar para você de frio. Frio é concreto ou abstrato? Frio, na verdade, é uma palavra concreta, porque eu posso perceber o frio por todo o órgão que a gente chama de pele. Então, frio se encaixaria entre as palavras de ordem concretas. Música é concreto pelo fato de que eu percebo pela audição. Perfume concreto, eu percebo isso pelo meu olfato. Paladar é concreto, o gosto das coisas é concreto porque eu percebo pelo paladar. A gente chama de abstrato tudo que não dá para ser percebido pelos sentidos. Aí algumas pessoas falam assim, mas professora, eu vi a raiva na cara de fulano de tal, ou a menina virou para mim outro dia e falou, eu vejo o amor nos olhos do meu namorado. Eu falei, não, você deduz. Você não vê, você imagina, você deseja e você deduz, mas você não vê. Dessas coisas que parecem concreta, abstrata, a única que é concreta por convenção é a palavra Deus. Foi decidido por uma convenção de estudiosos de língua portuguesa que Deus é um substantivo concreto. E quanto à formação, a maneira de construir a palavra, nós temos substantivos que são primitivos ou derivados. Primitivo é aquele que é uma palavra que dá origem a outras. E derivada é aquela que se origina a partir de outras. Eu posso usar a palavra pedra, que é primitiva. Eu posso usar a palavra pedreira, que deriva de pedra. Existem também aqueles que são simples, em oposição aos que são compostos. Quando eu falo girassol, é uma palavra composta por duas outras, girar e sol. Agora, quando eu falo sol, é uma palavra original. Então, quando eu falo sol, eu estou falando de uma palavra simples. E quando eu falo girassol, eu estou falando de uma palavra composta. Da mesma forma, temos ali, ó, pedra-sabão, homem-rã, passatempo. Chamamos de substantivos coletivos aqueles em que uma palavra só designa um conjunto de seres da mesma espécie. Aqui temos exemplo de abelha. Quando a gente vai falar de um conjunto de abelhas, a gente não fala, vi um monte de abelhas. A gente tem a opção de falar assim ou de falar, eu vi um enxame enorme. Assim como eu posso falar de cardume quando me refiro a peixe, quando eu posso falar de manada para me referir a um conjunto de animais grandes, como elefantes, rinocerontes e por aí.
Posso falar de rebanho para um conjunto de animais de criação, que é o caso de bois, um rebanho bovino. Cavalos, um rebanho equino. Vara é o coletivo de porcos. Quando eu vejo um monte de gente, pessoas, o coletivo é mó, M-O, com acento agudo. Quando eu vejo várias formigas, correição é como se pronuncia o coletivo de formigas. E aí gasta um pouquinho desse tempo que você fica tocando telefone aí na internet para dar uma pesquisada, ver um pouco de coletivos, brincar, compete, entendeu? Pode ser bem legal. Vamos mais? Existem alguns substantivos que mudam de sentido quando se flexionam. Um exemplo é quando eu falo a palavra costa. Costa, eu conheço toda a costa de Guarapari, é o litoral de Guarapari. Agora, costas é a parte, meu dorso, é a parte que fica atrás do meu corpo, atrás e na direção dos meus ombros. Costas. Mudando de singular para o plural, mudou de significado. A mesma coisa acontece em relação ao gênero. Por exemplo, quando eu digo o moral, eu estou falando do ânimo. Poxa, você criticou o menino e deixou ele com o moral baixo. Ou amoral, que é um conjunto de normas, normas de comportamento da sociedade. Por exemplo, aquela pessoa despreza a moral e os bons costumes. Um outro deles é o grama e a grama. Eu botei até na dica do dia para vocês. O grama é uma unidade de peso. Quando você vai à padaria comprar queijo, você fala, eu quero 200 gramas de queijo. 200 no masculino. Se você falar 200 gramas, você vai estar falando de matinho. Esse aqui, a vegetaçãozinha rasteira que cobre o chão do quintal. Então, a grama é mato. O grama é unidade de peso e é bom não confundir. Vai que a pessoa lá da padaria entende errado e te dá mato, né? Vamos mais. Graus do substantivo. Substantivo pode ter o grau normal, pode ser aumentativo ou diminutivo. Os exemplos são, por exemplo, eu posso me referir a boca, carro, corpo, copo, e no aumentativo isso fica bocarra, beiço, beisorra, carro, carrão, corpo, corpanzil, copo, copázio. Posso também me referir nos diminutivos, um carrinho, uma ideiazinha, um corpinho, coisas assim, tá bom? Algumas palavras são mais comuns, outras são mais estranhas. Por causa disso, eu coloquei aí uma tabela de coisas que vocês podem acompanhar aí, ó, de palavras para vocês acompanharem, tá bom? Para quem não tem muita experiência com essas palavras estranhas aí. Agora a gente fala do artigo. A gente chama de artigo aquela palavra pequenininha que vem antes do substantivo. E sim, toda palavra que vem depois de um artigo é um substantivo. O artigo tem tipo um gamerá, um poderzinho, Hadouken. Quando ele é colocado antes de uma palavra, automaticamente essa palavra se torna um substantivo. A gente usa artigos indefinidos quando a gente está se referindo a uma pessoa qualquer. Quando eu digo um aluno entrou na sala, um qualquer. Agora, quando eu falo o aluno entrou na sala, eu estou me referindo a um aluno específico. O aluno entrou na sala. É algum aluno que eu sei quem é e também quem me ouve sabe de quem se trata. Ou faz parte de alguma história que eu esteja narrando. Sobre o artigo é importante a gente observar, primeiro, que ele tem poder de substantivação, então toda palavra que vier depois de um artigo vai ser um substantivo, e o fato de que não se usa artigo antes de nome de cidade. Por exemplo, a pessoa fala, não pode falar o São Paulo, a Vila Velha, a Vitória, então também não se deve falar a Serra, porque Serra é um município, então eu fui para Serra, voltei de Serra, sou de Serra, moro em Serra. Você não coloca o artigo agregado. Se você for falar que Serra cortou os gastos, você não vai falar a Serra cortou os gastos, você fala Serra cortou os gastos, tá? Não se usa artigo antes de nome de cidade. Mas, professora, por que as pessoas falam Bahia? Porque Bahia é nome de estado, mas Serra é nome de cidade, e todo nome de cidade não vai ter artigo antes. Ops, todos não. Existem 3 exceções em língua portuguesa. O Rio de Janeiro, o Porto, em Portugal, o Cairo, no Egito. Passando disso aqui,
a gente vai fazer alguns exercícios, tem vários exercícios sobre flexão de gênero. E aí, para vocês entenderem isso aqui, eu vou fazer um aqui com vocês para a gente explicar. Isso aqui é um exercício para pesquisa. Vamos lá. Primeiramente, a gente acabou de falar desse aqui, de como que uma palavra pode mudar de sentido quando ela muda de gênero, masculino e feminino. Então vamos ver aqui, todas as palavras abaixo mudam de sentido se mudarmos o gênero ou o artigo que antecede. Apenas uma palavra não sofre esse efeito.